Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. A vovó estava certa. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero compartilhar com você uma informação que acabei de descobrir e que me pareceu muito interessante, porque valida, ou seja, dá credibilidade a tudo aquilo que aprendemos com nossas avós, de nossas mães, dessas gerações passadas de pessoas que tratavam a saúde de forma natural, em uma época em que não havia tantos medicamentos, tantos antibióticos, tantas estratégias médicas. Usava-se muito o bom senso e a capacidade de observar. O que acontece? Em muitos países e em muitas culturas, em todas as culturas, isso era utilizado, porque eu estive em lugares como o Japão e lá também se aplica. Há um costume, isso que você vê aqui é uma sopa de galinha. A sopa de galinha é utilizada em praticamente todas as culturas para tratar resfriados, ataques virais, infecções pulmonares, qualquer pessoa que esteja doente em recuperação. A tendência em praticamente todos os países para as pessoas mais velhas é oferecer isso. Caldo de galinha, sopa de galinha, e isso foi visto, foi observado que ajuda a pessoa a se recuperar. Bom, aqui temos uma sopa de galinha comum, mas também poderia ser uma sopa de galinha ao estilo mexicano, onde já não colocam abacate, não colocam a tortilha mexicana assim, crocante. É saborosa. Então, o caldo de galinha é utilizado em praticamente todas as culturas para curar doenças, para se recuperar de infecções virais, de resfriados e afins, para infecções. Um momentinho no quadro para explicar isso, que me pareceu muito interessante e útil de saber. Na verdade, tudo o que se pode alcançar com o corpo, com a saúde, com o metabolismo, que se possa fazer de forma natural, sem colocar químicos no corpo, é o ideal. Então, o corpo humano muitas vezes é atacado por diferentes organismos, como vírus, bactérias, parasitas e fungos. Esses são os 4 tipos de organismos que atacam o corpo. Agora, o corpo, para se defender, tem o que chamamos de sistema imunológico. O sistema imunológico é dedicado única e exclusivamente a proteger o corpo. Vamos chamá-lo de exército. É como se fosse a polícia interna do corpo. Cada vez que um desses organismos tenta penetrar no corpo, o sistema imunológico já o detecta de dentro e começa a combatê-lo. Agora, há um estudo que já demonstrou que quando uma pessoa consome sopa, caldo de galinha, isso ajuda dramaticamente o sistema imunológico a combater a infecção. O estudo em inglês diz: a sopa de galinha inibe a quimiotaxia dos neutrófilos. Em espanhol, seria que a canja de galinha inibe quimiotaxia dos neutrófilos. O que acontece? Vou explicar agora um momentinho, veja. O que é hemotaxia? Em espanhol se chama assim chemoquimiotaxia, ok? Em inglês se faz com chá, mas em espanhol é quimiotaxia. Quimiotaxia. Essa parte vem de químico, taxi, quer dizer movimento. Se você não sabia de onde veio a palavra táxi, isso que agora compete com os Ubers, ou os Ubers competem com os táxis, pois veio daí que táxis quer dizer movimento e aqui quimiotaxia quer dizer químicos que causam movimento. Por exemplo, um dos componentes das células do sistema imunológico que ajudam a combater a infecção, a combater todos esses organismos, se chama neutrófilos. Os neutrófilos são uma parte integral do sistema de defesa do corpo, porque são sempre os primeiros que chegam à área onde estão os vírus, à área onde estão as bactérias, à área onde estão os parasitas, estão os fungos. Eles são os primeiros na defesa, são como os policiais de alerta, né? O que acontece? Para eles chegarem lá, precisam fazer movimento, mas o que acontece? O fenômeno da quimiotaxia
é que foi descoberto que diferentes bactérias e partes do sistema imunológico se movem de acordo com os químicos que estão ao redor. Por exemplo, uma bactéria ou um fungo sempre vai buscar se mover em direção aonde está o açúcar. Onde está o açúcar no sangue, onde está o açúcar no sangue é onde eles vão se mover, porque essas bactérias e fungos precisam da glicose para poderem sobreviver. Então, para onde se movem as bactérias e os fungos é para onde há muita glicose. Por isso que os diabéticos têm mais infecções. Por isso que as pessoas obesas têm mais infecções. Porque tem muita glicose e isso faz com que as bactérias venham comer, as bactérias se movem. Agora, também foi descoberto que as bactérias, fungos e outros se unem, se movem na direção oposta de onde estão as coisas que podem afetá-los. Por exemplo, as bactérias, se sentirem que há antibióticos em certa parte do corpo, começam a se mover na direção contrária. É como se você estivesse correndo na direção contrária ao perigo. Então as bactérias como tal também fogem em outra direção em resposta aos químicos que estão ao redor. Esse fenômeno se chama quimiotaxia, que é quando essas bactérias ou organismos de defesa do corpo se movem com base nos químicos que estão ao redor. O que acontece? Descobriu-se que quando uma pessoa toma sopa de galinha, caldo de galinha, o movimento dos neutrófilos, que são os que defendem, é de ficar na área para combater a infecção que houver. Em vez de sair correndo, eles ficam para lutar. Ou seja, basicamente, quando uma pessoa começa a consumir sopa de galinha, caldo de galinha, seu sistema de defesa se apega a ficar na área onde precisa atacar. Então, quando você tiver, por exemplo, uma infecção, quando tiver, por exemplo, um resfriado, quando você tiver um ataque viral e a avó disser que vai fazer uma sopa de galinha, um caldo de galinha, aceite. Porque é verdade e a verdade sempre triunfa.